Ok, nós estamos gravando. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz, sejam todos bem-vindos. Moisés, irmão Cícero e também o irmão Átila. Que alegria poder ter os irmãos nessa noite, no encontro dos homens da Igreja Batista Manancial, em Juazeiro do Norte. Hoje nós temos uma temática muito importante a considerar, falando sobre conhecendo e experimentando o amor de Deus. Mas antes eu quero ouvir os irmãos aí, né, os irmãos dizendo aí boa noite, para depois disso eu dar uma palavra introdutória sobre o assunto e depois ouvir os irmãos a respeito desse assunto. Irmão Moisés, cumprimente aí os nossos irmãos que estão conosco nessa noite, claro, aqueles que estarão posteriormente assistindo essa gravação. Boa noite a todos, graça e a paz, que Deus possa estar com cada um de nós. Boa noite, irmão Cícero, pastor Francimário. O Átila deu uma saidinha, mas disse que vai tentar voltar aí pelo celular. E os demais que estão chegando, todos sejam bem-vindos. Ok, obrigado, irmão Moisés. Irmão Cícero, por favor. O microfone ainda continua desligado, irmãos. Ok. Boa noite, irmãos. A graça e a paz, é um prazer poder comunicar-me com os irmãos. Boa noite ao Moisés, ao pastor Francimário e ao Atlas, ao diácono Atlas, que Deus o abençoe grandemente a todos os irmãos. Obrigado, irmão Cícero. Esteja muito bem-vindo, irmão Cícero, irmão Moisés. Nós vamos falar então sobre conhecendo e experimentando o amor de Deus, né? Nós estamos estudando, eu quero aproveitar aqui para falar a esse respeito, nós estamos estudando esse livro, né? Confiando em Deus, mesmo quando a vida nos golpeia, aflige e fere. Né? Então, nós estaremos considerando hoje o capítulo 9 e o capítulo 10 desse livro. Tá? Então, a ideia é a seguinte, a ideia central do que nós estamos falando é que podemos confiar no amor de Deus porque Ele nos ama com um amor perfeito e infinito, que esse amor foi demonstrado na sua plenitude na cruz do Calvário. Por causa da nossa união com Cristo, estamos seguros nesse amor. Parece que quanto mais passamos a acreditar e a aceitar a soberania de Deus sobre cada evento de nossas vidas, mais somos tentados a questionar seu amor para conosco. Pensamos, se Deus está no controle dessa adversidade e pode fazer para mudar e melhorar a situação, por que não? Deixa eu só verificar aqui se os irmãos conseguiram chegar. Ok, estão chegando. Muito bem, estou aqui dando uma palavra introdutória. Seja muito bem-vindo, irmão João. É um prazer tê-lo conosco. Né? O Átila também está chegando aí. Pois muito bem, então vamos seguir aí com essa palavra introdutória. Não há dúvida de que a evidência mais convincente do amor de Deus em todas as Escrituras é a entrega do seu Filho para morrer por nossos pecados na cruz. A extensão do amor de Deus no Calvário é vista tanto no custo infinito para Ele dar seu único Filho, quanto na condição miserável daqueles que Ele ama, né? Sempre que sejamos tentados a duvidar do amor de Deus por nós, devemos voltar para a cruz, devemos argumentar com nós mesmos nesta forma: se Deus me amou o suficiente para dar o seu Filho para morrer por mim, quando eu era seu inimigo, certamente Ele me ama o suficiente para cuidar de mim agora, que sou seu filho. Tendo me amado até o fim na cruz, Ele não pode deixar de me amar em meus tempos de adversidade. Pois bem, meus irmãos, a soberania de Deus ela é exercida principalmente pela sua glória. Mas porque você e eu estamos em Cristo Jesus, sua glória e nosso bem estão ligados, juntos. Porque estamos unidos com Cristo.
O que quer que seja para a sua glória também é para o nosso bem. E o que quer que seja para o nosso bem é para a glória dele. Muito bem. Feita aqui essa breve introdução a respeito desse assunto tão importante que nós estamos a considerar nessa noite, que é conhecendo e experimentando o amor de Deus. E, meus irmãos, que assunto maravilhoso, doce à nossa alma nessa noite. Falar do amor de Deus, falar da graça, da misericórdia de Deus para conosco. E só lembrando, meus irmãos, se Deus ele se importou conosco ao ponto de nos amar, quando nós ainda éramos seus inimigos, quanto mais agora que nós somos os seus filhos, ele jamais vai nos abandonar, jamais vai nos deixar sozinhos, tá certo? Então, seja bem-vindo, Átila, está conseguindo me ouvir aí agora? Muito bem. Então, meus irmãos, irmão João, está conseguindo me ouvir aí, irmão João? Muito bom, muito bom. Ok. Graças a Deus. Pois bem, então eu quero dirigir ao irmão Moisés, né, a minha primeira consideração, irmão Moisés, nessa noite, né, observando aí o amor de Deus, né, o que o senhor pode falar a respeito de Romanos, capítulo 8, versículo 38 e 39, irmão Moisés? Por favor, o irmão, se for possível, faça a leitura de Romanos 8, 38 e 39 e fale sobre o que o irmão enxerga aí a respeito do amor de Deus nessa passagem bíblica. Com a palavra, o irmão Moisés. Ok. Seja bem-vindo, irmão João, o Átila. Romanos, capítulo 8, versículo 38 e 39, diz o seguinte: Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Glória a Deus por isso. São dois versículos que nos traz força, nos traz sabedoria e nos traz segurança em saber que Deus ele está conosco, que Deus ele nos protege, independente de qual situação que estejamos, se estamos confiando, se estamos buscando, se estamos andando com Ele, Ele está no controle das nossas vidas. E não importa a situação que você está, não importa o momento como você está, independente de qualquer coisa, se você confia, Ele está do teu lado, Ele está segurando na sua mão, Ele está dizendo, olha, meu filho, eu estou com você. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, ele deixa uma segurança muito grande para os crentes em Cristo Jesus. E eu confio plenamente nessa palavra, eu confio plenamente em tudo que já vivi, estou vivendo e ainda vou viver para a glória de Deus. Amém, pastor? É isso que eu entendi. Amém. Amém, irmão Moisés. Então, vale a pena nós confiarmos e dependermos do amor de Deus, porque Ele é o nosso Pai e, de fato, Ele se importa com cada um de nós e tem cuidado de cada um de nós nos mínimos detalhes. Eu quero agora me dirigir ao irmão Cícero. Irmão Cícero, vamos considerar o versículo, o capítulo de Ezequiel. Abra sua Bíblia no profeta Ezequiel, capítulo de número 18, versículo 23 e o versículo de número 32. E aí o irmão vai responder como Deus se sente sobre punir os ímpios, né? Então, baseado em Ezequiel 18, 23 e o versículo 32. Com a palavra, irmão Cícero. Boa noite a todos. Vocês pensam que eu tenho prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu
Não desejo eu muito mais que ele se converta dos seus maus caminhos e viva? Mas se o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, fazendo as mesmas abominações que o ímpio faz, será que ele viverá? De todos os atos de justiça que praticou, nenhum será lembrado. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado que cometeu, neles morrerá. Aí o 30 aí. Qual é o outro? 32? Não, 31. 32, irmão Cícero, por favor. É por conta que... ok. Eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertam-se e vivam. Então, no texto 23 diz, vocês pensam que eu tenho prazer na morte do ímpio? Não desejo eu muito mais que ele se converta dos seus caminhos e viva? Mas se o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, fazendo as mesmas abominações que o ímpio faz, será que ele viverá? Então, o que ocorre? Deus ama a sua criação, isso de forma extraordinária, da forma que de uma forma tão grandiosa que a mente humana jamais seria capaz de expressar em palavras. Quando o homem peca, Deus enviou toda Adão e Eva, os primeiros representantes da raça humana, caíram, consequentemente toda a humanidade, é uma história que todos os irmãos já conhecem, e como consequência disso veio a morte, o pecado. Né? O pecado trouxe a morte ao homem, a morte. E aí os irmãos já sabem os tipos de morte. E o que ocorre? Mas Deus providenciou um meio de salvar o homem pecador. Embora Deus ame toda a humanidade, toda a sua criatura, o sangue de Cristo na cruz é suficiente para salvar todo e qualquer homem pecador, mas aqueles que creem em Cristo Jesus, aqueles que se voltam para Deus, crendo em Cristo Jesus, e é Jesus que faz o elo que foi quebrado no Jardim do Éden, o elo entre o homem e Deus. Jesus faz esse elo novamente. O homem agora pode ter comunhão com Deus por meio de Cristo Jesus. E aí, esse homem que se volta para Deus, crendo por meio de Cristo Jesus, esse que se voltou para Deus, esse jamais pode viver nas mesmas abominações que os que não conhecem a Deus vivem, por conta que o amor de Deus, uma vez derramado no coração do homem pecador, o faz se voltar para Deus. E esse amor lhe faz com que ele nunca mais venha a pecar em paz. Ou seja, todas as vezes que ele cometer algo que não esteja de acordo com a vontade de Deus e os seus propósitos, um sinal de alerta vai acenar na sua mente, no seu coração. Porque o amor de Deus derramado no coração do homem, o selou por meio do Espírito Santo. Isso mediante o grande amor de Deus por nós, que é extraordinário e invisível, né? Amor imenso. Mas Deus continua a salvar ímpios, Deus continua chamando pessoas, e esse momento em que estamos vivendo de pandemia é uma situação bem peculiar para que pessoas pensem em Deus, reflitam na vida, na brevidade da vida, na insignificância da vida, e se volte e clame a Deus. E Deus, mediante o seu amor,
pode conceder vida eterna, salvação a todos aqueles que se voltarem para Deus e que olhando para a cruz e vendo o sacrifício de Jesus. Então, esse amor é incomparável, né? É incondicional por todos nós, principalmente pela igreja, pelos filhos, se Deus ama a sua criação, a criatura, imagine aqueles os quais se voltaram para Ele, crendo nele como Senhor e Salvador da sua vida. Amém, irmão Cícero. Deus abençoe, meu irmão. Então, aqui, né, de acordo com a leitura que o irmão fez, né, concordo com o irmão, né, Deus ele não tem prazer na morte do ímpio, antes Deus quer que todos se arrependam e cheguem ao conhecimento da verdade, né? Então, Deus não tem alegria na morte do ímpio, né? Pelo contrário. Então, nós podemos então confiar no Senhor, principalmente agora que nós estamos em Cristo Jesus, nós somos filhos de Deus, então podemos confiar que Deus está cuidando de cada um de nós. Quero me dirigir agora ao irmão João. Irmão João, quero pedir aqui vou ler aqui 1 João, capítulo 4, versículo 9 e 10, né? Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa demonstração suprema do amor de Deus por nós. Para isso, eu vou ler 1 João, tendo em vista aí que o irmão não tem essa condição de fazer a leitura aí no momento. Então, eu vou ler aqui 1 João, capítulo 4, versículo 9 e 10. Diz assim a palavra de Deus. Deus mostrou quanto nos amou ao enviar seu único Filho ao mundo para que por meio dele tenhamos vida. É nisto que consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para o perdão de nossos pecados. Então, irmão João, o que o irmão aí, diante dessa leitura bíblica, o que o irmão enxerga aí como demonstração suprema do amor de Deus por nós? Com a palavra. Glória a Deus. A própria palavra já diz, né, irmãos? A demonstração suprema. Não há maior amor do que dar a sua própria vida por alguém, né? E Jesus deu a vida por nós. Essa foi a maior demonstração de amor. Eu creio que nós, pais, né, e muitas mães, poderiam fazer de tudo para salvar nossos filhos, né? Mas eu chego até a duvidar se a gente daria a vida, porque na hora a gente vacila. A gente pode até dizer que e tantos outros. E Deus não, Deus deu a sua própria vida por amor de nós. Nós sendo pecadores, né? E como em Romanos diz, Deus nos amou primeiro, por isso nós podemos amá-lo agora. Então, essa demonstração grande de amor de Deus por nós faz com que a gente se sinta amado, mesmo em meio às dificuldades. Muitas das vezes nós podemos até lamentar os sofrimentos, as dificuldades e até pensar que ele não está com a gente, mas ele está Ok, irmão João, nós perdemos um pouco aí do seu áudio no momento, viu? Okay. Vai tentando aí restabelecer, mas conseguimos ouvir uma boa parte da sua palavra, falando aí sobre o amor de Deus, né? Ok. E eu concordo, né? Deus
Ele nos amou de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Então nós podemos descansar no Amém. amor e nessa graça. Quero aproveitar também para desejar as boas-vindas ao Antônio. Seja bem-vindo, Antônio. Está conseguindo me ouvir aí? Se estiver, dá um joinha aí para mim, por favor. Não sei se ele está tentando aí a conexão, se ele está conseguindo nos ouvir. Parece que está Bem-vindo, Antônio. Está parece que está congelada a imagem dele. eu acho que a internet não está ajudando muito. Mas ok, enquanto ele vai restabelecendo aí a conexão, eu quero me dirigir aqui ao Átila. Antônio, seu microfone ele está desligado. Clica nele aí no microfone seu, aí você pode. Isso. Então, você está me ouvindo aí, Antônio? Estou, Ok. Seja bem-vindo, viu, meu irmão? na hora. Tá bom? Daqui a pouco a gente fala aqui. Eu vou me dirigir agora para o Átila. O Átila, diante dessas questões que nós estamos colocando aqui, eu gostaria que você compartilhasse conosco uma experiência aí que você teve, né? Que você chegou a duvidar do amor de Deus. Você tem alguma experiência para compartilhar conosco, em alguma situação da sua vida, que você chegou a duvidar do amor de Deus pela sua vida? Você já passou por isso em algum momento? Como que você acabou lidando com isso? Assim, graças a paz a todos, boa noite. Boa noite. De forma geral, ao longo da minha caminhada, acho que não teve assim um momento específico que eu cheguei a duvidar da existência de Deus e do poder dele, não. Mas alguns momentos, por exemplo, teve algum momento em que a minha mãe estava bem mal e a gente teve que vir para aqui para o Juazeiro para ela fazer o tratamento e tudo. E demorou bastante tempo para ela restaurar. Ela vivia direto no hospital praticamente. E a gente orava direto, né, por ela. E de certa forma o fato de Deus não curar ela e a gente ficar aguardando, isso de certa forma abalava um pouco a nossa fé. Eu ficava um pouco desacreditado. Mas ele provou para mim, não só para mim, mas para todos, que as coisas acontecem no tempo dele, no período certo. Depois eu fui entender o agir de Deus, a forma como ele trabalha. E a gente que não entende a cronologia de Deus, mas Deus ele trabalha de forma sempre coordenada, de forma sempre planejada, né? Então é isso. Ok, meu irmão, obrigado aí pela sua contribuição. Antônio, eu quero te fazer uma pergunta também. Você já alguma vez duvidou do amor de Deus na sua vida aí? Você já chegou a duvidar do amor de Deus? E o que foi que ajudou você a recuperar a sua confiança no amor de Deus? Você já passou por isso alguma vez? Chegar a duvidar do amor de Deus? Como que você acabou lidando com essa situação? Pastor, assim, eu não cheguei a duvidar não, sabe? Eu acabo ficando naquela... Foi mais na perca da menina, né? Eu acabo ficar caçando, assim, jeito, algum motivo. Só que nós vimos orando, né? E aí foi... Vai se acalmando mais, entendeu? Mas eu mesmo, para duvidar assim, eu acho que não cheguei. Só assim, um pouquinho que o cabo ficou, né? Porque o cabo só pedia a Deus para ele não ter deixado por nós. Mas ele levou, aí o cabo fica mais calmo, né? Eu mesmo Entendo. foi isso que assim, eu deixei um pouco. Eu fiquei um pouco assim, mas nunca cheguei bem dizer que ele não existia, não, entendeu? Acho que Certo. foi nisso aí que foi que fortaleceu mais também nós aqui, a fé, né? Amém. Saber que Deus está cuidando, que Deus sempre tem o melhor, né, Antônio? É verdade, é. É interessante porque o que o irmão está compartilhando é algo que ninguém gostaria de passar. A perca de um filho
é algo que impensável, né? Nós nem sequer gostaríamos de pensar, mas nós compartilhamos da sua dor naquela ocasião, passamos juntos por aquela situação difícil, mas eu fico feliz, irmão Antônio, em ver que diante de tudo que vocês passaram, Deus cuidou de vocês, e mesmo sem nós sabermos o porquê Deus fez isso, sabemos que Ele sabe o que faz, da forma que faz e na hora que Ele faz. Então nós podemos confiar nesse É amor verdade. e depender dele, né? Eu fico assim muito feliz em ver que Deus ele fez isso na sua vida e na vida da sua esposa, da Fabiana, e vocês estão aí para testemunhar disso, uma realidade do que Deus fez na vida de vocês, né? Muito bem. Obrigado por compartilhar essa experiência que você teve, viu? Eu quero voltar agora a minha palavra aqui para o nosso irmão Moisés. Irmão Moisés, eu gostaria que o irmão considerasse Efésios, capítulo 1, versículo 3 ao versículo de número 6, né, com base nesse texto bíblico, como que nós, em Cristo, como que nós, se nós estamos em Cristo, como isso afeta o amor de Deus por nós, né? Como que Deus nos ama, como é que essa relação que se dá entre Cristo e Deus com relação à nossa pessoa. Então o irmão lê Efésios capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 6, e aí o irmão responde essa pergunta, por favor. Ok. Efésios capítulo 1, versículo 6 até... Versículo 3 ao 6. Ok. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Até o 6, pastor? Isso. Para o louvor da sua glória, graça ao qual nos deu gratuitamente no amado. Amém. Deus assim nos abençoe. A palavra de bênção, né, que Deus deu a cada um de nós e nos derramou sobre a nossa vida, mesmo antes de nascermos. Ele já havia preparado tudo. E é interessante, pastor Francimário, como irmãos, como a vida da gente, ela tem uns caminhos que às vezes a gente não entende, e quando a gente se encontra naquilo que Deus quer, a gente fica maravilhado, porque primeiro os meus pais foram salvos e depois foi cada um de nós irmãos. E eu, dos 9 irmãos, eu era o mais rebelde, eu era o mais bonequeiro, era o que mais dava trabalho para todo mundo. E nunca pensei jamais... Só uma pergunta, irmão Moisés, porque nem todo mundo que vai nos assistir talvez não entenda o que significa bonequeiro, né? Explica aí o que é bonequeiro, tá bom? Certo, ok. Bonequeiro é aquela pessoa que é cheia de razão, cheia de querer, tudo arranja um motivo para briga, para confusão. Ok? É isso aí. E eu era desse jeito, era desse tipo. Eu era o tal, né? Então, assim, demorei muito a aceitar a Cristo porque eu tinha esses defeitos, né? Eu ia dizendo qualidade, mas não era qualidade, era defeitos. E é incrível como Deus ele foi trabalhando, foi mudando, foi modificando, me livrou várias vezes de eu estar em situações complicadas, até mesmo de
eu ver a morte na minha frente e hoje eu estar vivo aqui para contar a história. É interessante quando a vida do irmão, que hoje não está presente aqui conosco, né? Do amigo do irmão Cícero, e ele tem uma vida bem conturbada, e a minha também não foi muito diferente. E realmente Deus ele trabalha por meios tão maravilhosos que ele salva, ele mostra. Eu, para mim, no meu ser, eu jamais imaginei que eu fosse um salvo por Cristo, porque eu era muito bonequeiro mesmo, eu não queria assistir culto, meu pai me levava à força, eu apanhava na frente de todo mundo, chegava no culto, eu botava boneco, porque eu não queria ficar, e arranjava uma confusão com a minha irmã, e nós se embolava lá no meio da igreja, porque eu não queria ficar na igreja. Então foi meio conturbado a minha chegada. Eu não sei porque que Deus, na sua infinita misericórdia, me salvou, pastor. Mas foi meio conturbada a minha chegada até Deus, mas ele me salvou, ele me usou de forma maravilhosa, ele derramou realmente as bênçãos dele sobre a minha vida e me deu aí essa alegria de hoje poder servir, poder compartilhar e poder mostrar para as pessoas que não importa a situação que você esteja, não importa como você anda, não importa o que você faz, Deus ele espera por você, Deus ele quer te salvar, Deus ele quer estender as mãos e dizer: meu filho, eu estou aqui. E foi isso que ele fez comigo. Ele me salvou, ele me tirou de um lugar que eu jamais imaginei sair, né? No mundo de drogas, bebidas, no mundo de perdição. Ele agiu de forma maravilhosa na minha vida. Eu só tenho a louvar a ele, né? E quando a gente lê a palavra de Efésios, capítulo 1, versículo 3 em diante, a gente vê o quanto ele nos amou, quanto ele preparou tudo para que hoje eu estivesse aqui. Eu só tenho a louvar e agradecer a Deus. Amém, pastor? Amém, irmão Moisés. Louvado seja Deus pela sua vida, pela transformação que ele realizou na sua vida, né? O irmão deixou de ser bonequeiro, né? Glória a Deus por isso. Muito bem. Esse termo, vale a pena dizer, irmãos, que ele só existe no Ceará, viu? Que eu saiba, viu? Em São Paulo, esse termo eu nunca ouvi por lá. Mas, ok. Que bênção. E nesse texto nós podemos observar de uma forma muito clara, né? Que nós fomos aceitos em Cristo Jesus, através de Cristo, né? Então, Cristo realizou essa obra tremenda e nós somos amados por Deus, né? Através de Cristo Jesus. A sua morte na cruz, ela mudou a realidade da nossa vida completamente. Nós estávamos indo para o inferno e em Cristo Jesus essa situação toda foi transformada. Agora estamos indo para o céu, para a glória de Deus, na caminhada para o céu. Que benção. Agora eu quero ouvir o nosso irmão Cícero. Irmão Cícero, por favor, meu irmão, abra sua Bíblia lá em Lamentações de Jeremias, lá no Antigo Testamento, e leia para a gente, por favor, do capítulo 3, o versículo 17 ao 24. E aí o irmão pode se expressar aí os sentimentos, né? Que Jeremias aí ele coloca, né? Como que Jeremias ele aprendeu a lidar com esses sentimentos, né? E como que o irmão na prática, né? Como que o irmão lida com seus sentimentos de desânimo e às vezes até de derrota, né? Nós passamos por momentos tão difíceis na nossa vida que às vezes a gente se sente desanimado, parece que a gente está derrotado. E aí como que o irmão lida com isso? Mas antes, por favor, considere o texto de Lamentações 3, do 17 ao 24. Por favor, irmãos, com a palavra. Isso. Lamentações 3, não é isso? Isso, 3, do 17 ao 24. Ok. 3, 17 ao 24. Diz o seguinte,
Já não sei o que é ter paz, e esqueci o que é desfrutar do bem. Então eu disse: não tenho mais forças, a minha esperança no Senhor acabou. Lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, do abismo e da amargura. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a fidelidade, é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Amém. Então, a pergunta que o Senhor acabou de fazer, fez anteriormente, não deu por conta que houve uma certa travada. Como é? Eu vou fazer novamente, irmão Cícero. Sim, Diante perdão. dessa leitura, quais são os sentimentos aí que Jeremias ele está expressando, né? Como que ele acabou lidando com esses sentimentos? E aí, na sua vida prática, como que o irmão Cícero, lida com seus sentimentos de desânimo e derrota? Como que isso acontece aí? Como que o irmão faz aí para lidar com essa situação? O que ocorre? Jeremias, embora em momentos de tristeza, ele se renovou pensando naquilo que Deus havia feito de bom, nas misericórdias de Deus, que se renovam a cada manhã, trazendo à mente aquilo que lhe dava esperança. Então, quando eu tive paralisia infantil, a poliomielite, mais popularmente conhecida como paralisia infantil, por volta dos 2 anos e 4 meses, enfim. E quando eu passei a me entender, tem a idade da razão, eu dizia para mim mesmo que eu não queria passar dos 30. Queria morrer, a vida não tinha muito sentido, queria apenas conquistar algumas coisas na vida, que era o desejo do coração, mas que eu não queria viver por muito tempo. Mas quando eu fui achado por Cristo, quando Cristo me converteu, o que ocorre? Eu passei a desfrutar e a ver a beleza da vida, que é a vida. Então, e vi o quanto Deus é bom. Independente de você ter um problema ou outro, mas em tudo você consegue enxergar o amor de Deus, a mão de Deus. Então, hoje eu já passei dos 30, alguns anos, né? E alguns anos a mais. Mas o que ocorre? Só que hoje eu penso diferente. O Moisés está rindo, mas não cheguei à sua idade ainda não, Moisés. Então, o que ocorre? Hoje eu penso diferente, né? Eu não tenho aqueles sentimentos de outrora, aqueles sentimentos que tinha antes de conhecer a Cristo, de tristeza, de lamentação pela vida, como o texto em que ele lia lamentação. Mas Jeremias, embora se lamentou em um dado momento, mas ele lembrou do que Deus fizera, do que Deus faz, da sua misericórdia que se renova a cada manhã, do seu amor, da sua bondade. Então, com as minhas, eu sou uma pessoa emotiva. A situação da vida, o sofrimento da vida me deixou uma pessoa emotiva.
muito emotivo, uma pessoa emotiva. E eu ainda preciso trabalhar muito nessa questão. Eu sei que as sequelas do que tive na infância, que é da paralisia infantil poliomielite, ela vai se estender por toda a vida. Ela regride. Mas o que ocorre é sempre necessário, importante estar trazendo à mente aquilo que pode nos dar esperança. E se nosso tabernáculo terreno se desfazer, se desmoronar, perecer, temos um edifício construído em Deus, teremos um corpo transformado. Então, isso devemos trazer à nossa mente. E é isso que nos dá a esperança. O que Deus já fez, o que Deus fez, faz e fará, e na eternidade com Cristo, onde as coisas, toda dor, toda lágrima, todo sofrimento, toda imperfeição do corpo será restabelecido. Então, é isso. Devemos ser muito gratos a Deus. E eu tenho aprendido muito com Ele por meio do sofrimento. E o sofrimento nos faz uma pessoa melhor. Traz grandes lições. Embora a gente chore e sofra, em alguns momentos, a gente vai perceber que traz coisas boas também. Porque Deus faz tudo para que, com um fim, com um propósito, e um deles é para a sua glória. Como João 9 diz, né? Que aquele cego nasceu cego para que a glória de Deus se manifestasse ali na vida dele, como se manifestou, recebendo a cura. E muitas outras pessoas crendo e vendo o poder de Deus por meio do seu Filho Jesus Cristo ali naquele momento. Então, tudo seja para a glória de Deus, porque Deus é o autor das nossas vidas e toda a sua obra, de toda a sua criação. Amém, irmão Cícero. Obrigado, meu irmão, por compartilhar, né, essa questão que o irmão tem vivenciado na sua trajetória de vida e também como é lindo de se ver a transformação que Deus fez na sua vida, meu irmão. Alguém que não tinha perspectiva de viver mais de 30 anos e Deus mudou isso, transformou essa questão completamente. E como é bom ouvir isso da sua boca, que isso não é mais uma realidade na sua vida. Então, que bênção. Realmente, Deus ele nos transforma de forma completa e absoluta, né? Ele muda a nossa visão de ser, de viver e de ver as coisas nesse mundo. Então, eu louvo a Deus pela sua vida e por aquilo que o irmão acabou de compartilhar conosco nessa noite. Eu quero agora me dirigir ao Átila. O Átila, eu tenho uma pergunta para o irmão. O irmão pode abrir a sua Bíblia aí em Hebreus, tá? Hebreus, capítulo de número 12. E o irmão vai ler para a gente aí do versículo 5 ao versículo de número 11, né? Então, o que nós podemos aprender com esse texto que o irmão vai estar lendo sobre por que Deus ele nos disciplina, né? E respondendo a essa pergunta, eu quero que o irmão complemente respondendo também se o irmão, em algum momento, já experimentou a disciplina de Deus, né, em alguma instância da sua vida. Então, o irmão pode descrever para nós nessa noite. Então, na verdade, o irmão tem duas perguntas aí a responder, né? O que aprendemos, o que podemos aprender com esse texto de Hebreus sobre a disciplina de Deus. E se o irmão já experimentou a disciplina de Deus, o irmão pode descrever para nós aí o que o irmão aprendeu em todo esse processo, se o irmão conseguiu perceber o amor de Deus
em torno de tudo isso. O irmão está com a palavra nesse momento. Eu vou ler agora Hebreus capítulo 12, do versículo 5 em diante, diz assim: E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida, como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem examine quando você é repreendido por ele. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga o filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveraram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem um pai não corrige? Mas se estão sem correção, da qual todos tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos nossos pais humanos que nos corrigiam e nos respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois ele nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor que lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde produz um fruto pacífico ao que tem sido por ela exercitados, fruto de justiça. Bom, fazendo uma relação com o texto que a gente leu e com as perguntas que foram nos dirigidas, especificamente, eu não me recordo assim de um momento específico ou só um momento específico que Deus tenha me disciplinado. Mas, de maneira geral, ao longo da nossa caminhada, a gente tem percebido que Deus ele trabalha através de circunstâncias. Eu até compreendo e eu passei a entender, na verdade, porque devido a eu ter vindo da igreja pentecostal, um pouco mais presa à doutrina, eu tinha uma visão de disciplina que era uma visão um pouco errada e uma visão bem carrasca um pouco sobre Deus. Porque eu achava que quando Deus usava a vida de alguém, do pastor, de alguém para disciplinar outra pessoa, ali era como se Deus estivesse punindo a pessoa. E, na verdade, a disciplina de Deus, ela não é para nos punir. Deus ele não é um ser maquiavélico que vai simplesmente nos fazer sofrer ali para dizer, olha, depois que você sofrer bastante, você vai perceber a minha mão ou o meu agir. Não. Às vezes a gente pode até entender dessa forma, mas eu passei a compreender que Deus ele usa da sua disciplina não só no sentido do castigo, mas ele também nos ensina através de circunstâncias, as mais adversas possíveis, para a gente compreender, na verdade, qual o caminho que a gente deve seguir, qual a decisão correta que a gente deve tomar, né? Então, são diversas circunstâncias que ele vai trabalhar nos disciplinando, né? Como a própria palavra diz, o texto que a gente leu, a disciplina, no primeiro momento, ela não parece ser boa. Quem gosta de ser disciplinado? Eu me recordo de quando eu era adolescente, minha mãe, ela me disciplinava de uma forma assim que eu achava que era um pouco dolorosa, né? Era um castigo mesmo, físico. Mas aquilo ali não me fez ficar revoltado contra ela, nem muito menos condená-la porque ela me disciplinava. Depois eu passei a entender que aquilo ali me serviu para alguma coisa, entendeu? E também na nossa vida tem que acontecer assim. Às vezes a gente não entende como Deus está agindo, como Ele está trabalhando, Ele está usando circunstâncias e eu poderia até aplicar mais recentemente e compreender de diversas formas, mas eu prefiro entender como um ensinamento, um aprendizado. Eu tenho aprendido bastante em decorrência desse acidente que eu sofri e tem sido doloroso, né? Graças a Deus a gente já está na fase aí de recuperação final, de bastante recuperação, mas durante o processo, em algum momento,
Eu fiquei sem entender o porquê. Porque a gente vai questionar Deus, geralmente, seja por uma circunstância, seja... A gente vai pensar, por que Deus? Por que comigo? Aí eu comecei a pensar, por que que Deus está trabalhando na minha vida dessa forma? O que, na verdade, Deus está querendo me ensinar através dessa circunstância? Quer dizer, a partir dessa perspectiva, eu comecei a entender e compreender que Deus ele tem planos muito maiores que a gente não compreende, muitas vezes são dolorosos mesmo, e é difícil para a gente entender quando você está no meio ali do processo, da tormenta, né? Mas a maior compreensão que a gente pode tirar, o maior exemplo disso, é que ele tem um propósito para tudo e que ele tem nos ensinado, né? E assim como um filho, se a gente realmente quer ser considerado filho de Deus, a gente precisa entender que ele nos trata como filho também quando ele está nos ensinando, quando ele está nos corrigindo, né? Essa correção de Deus, ela sempre será para o nosso bem, né? Por mais que a gente não compreenda, por mais que a gente não aceite, mas essa correção vai ser sempre para o nosso bem. Amém, irmãos? Amém. Deus abençoe pela sua contribuição. Eu fico observando, diante da disciplina, às vezes, o grande equívoco que existe. Deus, ele é Pai, ele é o nosso Pai, nós somos os seus filhos, e toda vez que nós desobedecemos, ele, como Pai amoroso que ele não vai ser negligente em passar a mão na nossa cabeça e deixar o filho se arrebentar com as escolhas que ele está fazendo. Então Deus ele vai puxar a nossa orelha, né? E ele tem uma maneira toda especial para fazer isso, e só ele faz. E aí ele coloca nós no seu devido lugar. E é interessante, Átila, que diante dessa sua abordagem aí, eu gosto muito desse texto bíblico, né? E o que me chama a atenção nesse versículo é exatamente o que está no versículo 10. No final do versículo 10. Mas eu vou ler todo o versículo só para a gente ter uma compreensão do todo. Pois nossos pais nos disciplinaram por alguns anos como julgaram melhor. Mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem. Então, Deus sempre vai nos disciplinar para o nosso bem, nunca para a destruição. Isso é um ponto. E, ainda na continuidade, ele diz o seguinte: a fim de que participemos de sua santidade. Okay? Então, veja, existe um início, um meio e um fim. E nós precisamos, como filhos amados de Deus, percorrer esse caminho que ele já determinou para nós. Né? Então, nós precisamos, na verdade, como o texto diz, nos alegrar em meio à disciplina, porque Deus está forjando em nós o caráter do seu filho. Muito obrigado, meu irmão, pela sua contribuição aqui nesse momento, viu? Eu quero agora me dirigir aqui para o irmão João. Irmão João, nós estamos falando aqui sobre o amor de Deus, sobre o cuidado de Deus, né? E isso é uma grande realidade nas nossas vidas. O irmão poderia descrever um tempo em que era especialmente importante para o irmão se concentrar na graça diária de Deus sem olhar para frente? Há algum momento na sua vida, irmão João, que o irmão experimentou isso, né? Então, o irmão pode compartilhar conosco aí. Está com a palavra, meu irmão. Pastor, eu não entendi muito bem. Se concentrar na graça de Deus sem olhar para frente ou para alguém? Eu não entendi. Espera aí, eu vou repetir novamente aqui para o irmão, tá bom? Ok. Descreva um tempo em que era especialmente importante para você se concentrar na graça diária de Deus sem olhar para frente, ou seja, sem se preocupar com o amanhã. Né? O irmão já viveu isso, então pode descrever, por favor. Entendi. Eu já vivi sim, pastor. A vida da gente parece incrível, é uns altos e baixos.
A gente viveu, a gente vive, a gente vai ver de novo. É incrível. Eu tenho observado isso, né? Eu só tenho 17 anos de crente e eu estou percebendo isso, né? É uns altos e baixos nas experiências da vida, né? Eu já tive um momento que difíceis que só a graça do Senhor pôde me sustentar, né? E não tinha como esperar nada. É como se eu tivesse dando um passo de fé mesmo, sem saber o que vai ser amanhã. E ouvindo o Espírito Santo, claro, porque a gente que tem Cristo nas nossas vidas, aceitou a Cristo, e Cristo nos fez novas criaturas, nós temos o guia que é o Espírito Santo, sempre falando com a gente. E teve momentos que, como se fosse passo a passo, né? Momentos difíceis da minha vida, muito difícil, né? No sentido geral, né? Principalmente no sentido emotivo, né? Eu tive que dar cada passo pela fé, sem saber, sem se preocupar o amanhã. Simplesmente fazer aquilo que Deus estava determinando no meu coração a fazer, passo a passo. É uma experiência maravilhosa e como a gente está falando de amor, a gente sente o envolvimento do amor de Deus nas nossas vidas, porque se Deus não nos amasse, a gente não conseguiria, pelo menos eu digo de mim mesmo, passar por momentos que eu já passei. Eu creio que eu venci muitos obstáculos por causa do amor de Deus por mim, né? E através de mim ele agiu. Porque se não fosse o amor de Deus, eu não teria superado tantas dificuldades que eu superei. E que eu estou superando ainda. Porque, como eu disse, a cada momento a gente vai tendo novas experiências e usufruindo mais da graça de Deus, experimentando mais da graça de Deus. Porque quando a gente lê a Bíblia e a gente não passa por essas experiências, a gente fica com a ideia muito vaga daquilo que Deus está falando na Bíblia. Mas quando a gente passa pelas provações, pelas dificuldades, né? Por momentos de lamentações, como foi dito, eu já lamentei muito também, não murmurei. Eu lamentei, eu cheguei ao ponto de dizer, Senhor, eu não aguento mais. Não aguento mais. Está difícil. Só o Senhor para agir. Porque tudo que estava ao meu alcance eu já fiz. Cheguei a lamentar sim. E a graça de Deus me envolver, me dá paz, me dá tranquilidade de que Ele vai solucionar. E eu vejo a solução. E eu observo a graça de Deus também nessas dificuldades como forma de ensino para mim. Eu já perguntei a Deus, como o irmão Átila também está compartilhando que pergunta, né? Eu já perguntei, Senhor, por que eu estou passando por tudo isso? Né? Por que, Senhor? É tão difícil, é tão dolorido. E Deus me mostrou que era para o meu crescimento. Né? O meu crescimento, para me aprender. E eu tenho aprendido muito com o sofrimento, com essas dificuldades, porque através dessa dificuldade é que a graça de Deus superabunda em nossa vida, como disse Paulo, né? Quando eu sou fraco, é que me torno forte. A graça de Deus nos envolve de tal forma que a gente se sente forte, né? Não é que a gente mas a gente se sente por causa de Deus nos envolvendo e nos colocando para frente, nos avançando cada vez mais. Porque o propósito de Deus é isso, né? Como já foi dito pelos irmãos. É o nosso crescimento, é o avanço, o amadurecimento da nossa fé, é a santificação. Né? E ninguém chega a nenhum ponto de vitória se não for através de sofrimento, de sacrifício. Não existe. Não existe vida fácil. Né? Jesus disse que o caminho é estreito e apertado. Né? Mas a graça de Deus nos envolve de tal forma que a gente vai passando nesse caminho estreito de forma suave, de forma leve. Né? E é muito bom viver sob a graça de Deus. E saber que Ele nos ama
e que certas disciplinas que Ele coloca em nossa vida para o nosso próprio bem, e que nada vai separar nós desse amor dele, e que um dia nós estaremos totalmente envolvidos com Ele na eternidade. Isso é maravilhoso, a graça de Deus. Sentir a cada dia mais. É muito bom essas experiências com Deus. Eu tenho passado momentos maravilhosos com Deus, mesmo no meio das tribulações e do sofrimento. Eu tenho percebido isso. É muito bom. Amém, irmão João. Obrigado, meu irmão, por compartilhar essas experiências que o irmão vivenciou e ainda está vivenciando, né? Como é bom perceber que nós precisamos a cada dia, né, baseado naquilo que o irmão tem falado nesse momento, nós precisamos a cada dia depender e aprender a depender de Deus, né? E isso, muitas das vezes, não vou dizer que sempre, mas muitas das vezes, ou a maioria das vezes, acontece isso através do sofrimento, né? Como o salmista disse, né? Foi-me bom passar pelo sofrimento, né? Então, isso é uma realidade nas nossas vidas. Eu tenho agora a última pergunta aí a falar para o nosso irmão Antônio. Eu vou ler aqui, irmão Antônio, o Salmo 32, o versículo 10. Eu vou ler aqui para o irmão. Diz assim, o perverso tem muitas tristezas, mas o que confia no Senhor é cercado de amor. Né? Então, vou repetir, o perverso tem muitas tristezas, mas o que confia no Senhor é cercado de amor. O que Deus está prometendo aqui, irmão Antônio, nesse versículo? O que o irmão entende que Deus está prometendo aqui para você, para nós aqui hoje? Assim, eu também, como eu entreguei a vida a Cristo, né? Eu acho que foi um privilégio para mim, né? E só o amor que ele tem por mim, que já me livrou já de 2 acidentes de bebida, né? Como todo mundo sabe. Para mim é um privilégio que ele tem na minha vida, entendeu? Objetivo ou algum é o nome que diz. Esqueci da palavra. Assim, como ele tem um projeto na minha vida, entendeu? E a pessoa tem que ter um projeto, um objetivo. Aí eu acho assim, que ele tem um amor na minha vida porque me livrou já de 2 acidentes, né? Eu entendo. Ok, então, baseado nesse texto, nós poderíamos dizer que o irmão se sente cercado pelo amor de Deus, tendo em vista o que Deus tem feito pela sua vida diariamente nessa trajetória, o cuidado para contigo, a sua família, né, em tudo que Deus tem feito, né? Eu conheço um pouco da história da vida dos irmãos aí, e baseado naquilo que eu conheço, Antônio, da sua vida e do que Deus fez, sem sombra de dúvida, meu irmão, você é o resultado do amor de Deus em Cristo Jesus, sem dúvida nenhuma, né? Nós sabemos que o pecado ele gera morte, onde ele está, e Deus te tirou, né, desse mundo da forma que o irmão vivia, assim como o irmão Moisés era bonequeiro, né? O irmão também tinha lá era também. Eu agradeço todo dia na minha oração, viu? Pois é. Então, que bênção, né? Ver a ação de Deus transformando o bonequeiro, todo jeito, né? Glória a Deus, né? É assim que Deus faz, né? Então, meus irmãos, que papo bom, gostoso que nós estamos tendo aqui. É pena que o tempo já foi, né? Nós precisamos agora fechar, encerrar esse momento, mas foi um tempo muito especial, muito precioso na presença de Deus, né? Eu pude ouvir os irmãos e aprender com a experiência de cada um de vocês, né? Que nós possamos a cada dia crescer, depender mais de Deus, tá certo? E no próximo sábado, às 20 horas,
nós estaremos juntos aí considerando ainda a palavra de Deus, o que ela tem a nos ensinar. No próximo encontro, meus irmãos, eu falei no início que nós estamos estudando, né, esse material. Eu vou estar passando aí o vídeo para vocês, né? E aí nós estaremos estudando o próximo capítulo do livro, né? Então vale a pena você participar. Deixa eu verificar aqui qual é o capítulo. Deixa eu pegar aqui, meus irmãos, no sumário. Nós estaremos estudando aí, confiando em Deus quanto a quem sou, né? Crescendo através da adversidade. Então nós temos aí dois assuntos assim bem interessantes que nós vamos considerar no próximo sábado, tá? Às 20 horas estaremos juntos, se Deus assim nos permitir. Eu gostaria de pedir para o irmão Cícero, nós estamos chegando ao final aqui da gravação, então, irmão Cícero, vamos encerrar essa gravação com a oração, irmão Cícero, agradecendo a Deus pela vida de cada homem que está aqui presente e pela vida, claro, daqueles que por alguma razão não puderam estar conosco nessa noite. Por favor, irmão Cícero, nos conduza nessa oração. Pai, muito obrigado por esse momento que estivermos aqui para juntos estarmos meditando acerca da Tua palavra, do Teu grande amor para conosco, os Teus grandes feitos, os Teus grandes propósitos realizados em nós e por nós. Somos muito gratos, que Deus nos abençoe de forma grandiosa durante esse final de semana, durante uma semana que se segue. Estamos finalizando praticamente o primeiro semestre do ano de 2020. Até aqui o Senhor tem sido conosco, tem nos abençoado, tem provado do seu amor, da sua graça, nos sustentado. Eu te peço que o Senhor nos mantenha firmes em tua presença, sempre com os olhos fixados no Senhor, na cruz de Cristo. Te peço que o Senhor nos livre do vírus, do Covid-19, que Deus proteja nós, a nossa família, a igreja, os irmãos em Cristo Jesus. Que Deus abra todas as portas necessárias para socorrer aqueles que estão nas UTIs. Que Deus abençoe os profissionais médicos que estão na linha de frente do combate à pandemia. Deus tenha misericórdia e faça cessar a ação desse vírus sobre nosso país, sobre as demais nações. Ó Deus, mas agradecemos ao Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado até mesmo nesses momentos difíceis de pandemia. O Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem conduzido a sua igreja, ensinado a sua igreja, feito com que pessoas se tornem melhores, mais pensativos acerca da sua vida, da fragilidade humana e de quanto necessitamos da tua graça e do teu amor, da tua misericórdia. Sem ti, ó Pai, não somos nada. Então, a nossa estrutura, ó Pai, é pó, barro, cinza. E necessitamos da tua graça, da tua misericórdia e da condução do Senhor sobre as nossas vidas. Então, nos dar uma noite tranquila, para a glória do teu nome que eu te rogo. Amém.